Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços telemáticos, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Acompanhe aí porque eu sempre procuro fazer um noticiário bem resumido e também não é um noticiário esquerdofrênico, ou seja, não é um noticiário dessa esquerda doente que nós vemos por aí, né? Esquerda política doentia. Aqui é algo moderado. Vamos lá, resumo de notícias para você no Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 14 de março de 2023. É dia dos santos, vejamos aqui quais são os santos do dia. Santa Matilde, eu tive uma vizinha chamada Matilde, minha amiga. Santo Eutíquio e Santo Afrodísio. Estamos no tempo da Quaresma. Olha, março é o terceiro mês do ano, com 31 dias, é o mês internacional da mulher, mês da escola, mês do outono, começa no dia 20, hein? É mês da água, mês da Constituição, está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Então, no dia 20 às 18h25, nova estação do ano, o outono, a estação antecedente do inverno. Vamos lá, 14 de março, a fase da lua é quarto minguante, hein? Começa justamente nesta data, 14 de março, quarto minguante. Estamos passando 73 dias do ano, faltam 292 dias para terminar 2023. É a terceira semana da Quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. É dia do Pi, é resultado da divisão entre perímetro e diâmetro de um círculo. Fui procurar a definição, hein? Eu lembro do Pi na escola, né? 3, não sei o que, uma coisa assim, né? Já até esqueci. Pois é, mas é o resultado da divisão entre o perímetro e diâmetro de um círculo. É dia da incontinência urinária. Como é que tá a sua urina aí? Tá solta ou não? Urina solta, né? Incontinência urinária. Dia Nacional dos Animais, dia do vendedor de livros, dia da poesia, dia mundial da luta contra barragens e em defesa dos rios, da água e da vida. Outras informações, indicadores da economia brasileira, o salário mínimo nacional, R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 1º de fevereiro de 2023, inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. Foi divulgada agora em março de 2023 pelo Banco Central do Brasil, 5,60% em 12 meses. Vamos a algumas cotações no fechamento dos negócios na sexta-feira, dia 10 de março de 2023. É o fim de semana, vamos ver como se comportou o café, por exemplo, no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o principal produto agrícola do estado do Espírito Santo. O produto em grão, a saca de 60 quilos, fechou no dia 10 a R$ 1.030. O Arábica, bebida dura, né? Agora temos o Arábica Bebida Rio, fechou a R$ 933. E o Conilon, que é mais cultivado nas terras quentes, o Conilon bica corrida tipo 78, R$ 625. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 10 em alta de 1,3%, cotado a R$ 5,20. E a Bolsa de Valores fechou em baixa, o Ibovespa B3, em baixa de 1,3%, a 103.618 pontos. Agora aqui uma reivindicação que é minha e de muitas outras pessoas. Já deveria haver
linhas de ônibus circulares entre os municípios de Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Colatina. São municípios próximos. Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Colatina. As pessoas que necessitam transitar de coletivo por essas cidades são obrigadas a esperar, às vezes, horas para embarcar num carro da aviação Águia Branca e fazer o trajeto. Muitos capixabas reclamam da situação ao ter que esperar nas agências das viações, principalmente quando há engarrafamentos por causa de acidentes e do tal do pare e siga. Olha, eu esperei de Fundão para embarcar com destino a Colatina, esperei quase 2 horas, hein? Quase 2 horas para embarcar num ônibus até chegar à Princesa do Norte. Então é preciso, acho que, ter linhas circulares, como tem ônibus entre João Neiva e Aracruz pela aviação, acho que é Cordial, se não me engano, deveria haver também entre Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina, para facilitar, ônibus circulares. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, 13 de março de 2023. Segunda-feira é o único dia que o jornal A Tribuna, editado em Vitória, só circula online, não tem a edição impressa nos municípios, né, nas bancas de jornais e padarias e lanchonetes. Então é só na segunda que não tem. Nos outros dias, o jornal A Tribuna circula de forma impressa nos municípios. Vamos lá? Coluna de religião, música clássica cristã em alta para celebrar os 70 anos do cantor gospel Ademar de Campos. Futebol, Voltaço deixa Fluminense no prejuízo. Tricolor perdeu para o Volta Redonda por 2-1 no primeiro jogo da semifinal e terá de vencer a próxima partida para garantir uma vaga na decisão. Gilmar Ferreira, desafio do técnico do Vasco está em fazer os jogadores repetirem a garra do último jogo. Um adolescente é preso a cada 8 horas no estado do Espírito Santo. Nos 2 primeiros meses deste ano, 164 menores já foram internados. Para a delegada, a maioria desses jovens cresce em comunidades ocupadas por facções e tem o crime como espécie de herança. Em 6 meses, mais de 2.000 menores foram levados para delegacias. Ciclistas aprovam nova ciclovia. Deve ser em Vitória, né? Porque o jornal é editado em Vitória e na capa não diz o município, deve ser Vitória. Como prevenir câncer no intestino? Aqui temos uma frase que eu não sei quem falou. Não quero abrir essas porteiras. Mais mulheres disputam curso de engenharia. Curso de graça de ovos artesanais para Páscoa. Formação começa para maiores de 16 anos. Agora vamos à edição de domingo, dia 12 de março de 2023. Essa edição já circulando de forma impressa nas padarias, lanchonetes e bancas de jornais dos municípios. Reciclagem que vira bons negócios. Gerente de empresa José Toso Maciel compra caixas quebradas de bebidas e hortigranjeiro e as transforma em novas. Diz ele que gosta do que faz. Parabéns! Tem até o meu sobrenome aí, o José Toso Maciel. Apostas do Oscar Pop no AT2. Só de ser mulher o risco de morrer do coração é maior. Você sabia? Olha aí a frase. Só de ser mulher o risco de coração é maior. Vitória vai acabar com a extrema pobreza, diz prefeito Lorenzo Pasolini. Tribuna Turismo, plantas, madeiras e conchas viram arte que vai para o exterior. Casa própria e viagem longa são principais sonhos no estado do Espírito Santo. Coluna do Gilmar Ferreira, CBF vai cobrar dos clubes mandantes das partidas o valor que ultrapassar o preço da meia entrada. Coluna do Pedro Vals Feu Rosa. Aqui deve ser no Brasil, né? Aqui
a corrupção é escancarada e chula. Em países mais ricos, é uma outra, discreta e mais refinada. Coluna Fonte Grande, novo centro de convenções no pavilhão de Carapina, deverá custar cerca de 50 milhões de reais. Diagnóstico difícil obriga 280 mil a enfrentar maratona de consultas. Pacientes chegam a se consultar com até 10 médicos diferentes para saber qual é a doença que tem. Há casos em que a enfermidade só foi descoberta após 17 anos do início dos sintomas. Minha nossa, né? É sempre bom ter opiniões diferentes de médicos, né? Mas 17 anos é incrível, né? Mais capixabas partem para recomeçar a vida em Portugal. É a manchete da edição de A Tribuna de sábado, dia 11 de março de 2023. Imigrantes elogiam a segurança e as escolas portuguesas e também encontram mais ofertas de emprego em restaurantes, hotéis e em áreas de turismo, engenharia e marketing. Temos aqui uma brasileira que está morando lá em Portugal, Mayra Ferreira, de 25 anos. Apesar do custo de vida alto, hoje consigo ter uma qualidade de vida que não tinha no Brasil, diz ela. Outra brasileira, Samara da Silva, de 42 anos, diz: a vida aqui é mais calma, podemos andar com o celular na rua sem ficar preocupada se vão te roubar. Viciados invadem lojas, casas e bancos em bairros nobres, como a região da Praia da Costa, em Vila Velha. Olha aí, manchete de A Tribuna. Ex-servidora vai ter de devolver 612 mil reais desviados de prefeitura. Meu Deus! Nossa Senhora, uma servidora aí vai ter que devolver 612 mil reais que foram desviados de administração pública municipal. Minha nossa! Fala, doutora, agora. Endometriose pode afetar cérebro e até pulmão. Novo viaduto vai reduzir 70% do trânsito dentro de Jardim Camburi. Olha, esse negócio de engarrafamento na Grande Vitória, isso é terrível, hein? Eu viajo sempre para a Grande Vitória e tá difícil você conseguir chegar do interior até a capital ou até Vila Velha, por exemplo. Tá muito difícil, gente. Toda vez que eu viajo de Colatina, aqui no noroeste do Espírito Santo, em direção à Grande Vitória, meu Deus do céu, é engarrafamento que não acaba mais. É muito problema no trânsito, muito sinal, muito semáforo, pare e siga. A última viagem que eu fiz, eu gastei 5 horas para chegar a Vila Velha, pelo amor de Deus. Sair de Colatina e gastar 5 horas. Meu Deus do céu, tem que resolver esse problema desse trânsito na Grande Vitória, gente. Minha nossa. Então, quando se tem uma notícia dessa aqui, até a gente se sente melhor. O novo viaduto vai reduzir 70% do trânsito dentro de Jardim Camburi. Tem que reduzir na Grande Vitória inteira. Aplicativo mais moderno para os leitores de A Tribuna. A novidade vai estar disponível para sistemas Android e iOS até abril, tornando a leitura mais confortável e interativa. Papo de Família, comece a educar seus pensamentos e passe a desejar soluções em vez de problemas. Agora, loteria de números. Você joga nas loterias oficiais? Mega Sena acumula e tem prêmio de 16 milhões de reais nesta terça, hein? O concurso 2572 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 11 de março de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas. A faixa principal, os números sorteados foram 03, 07, 15, 22, 24 e 50. O próximo concurso é o 2573 e ocorre nesta terça, hein? Dia 14 de março, com estimativa de prêmio de 16 milhões. Já havendo aí um valor acumulado superior a 9.660.000 reais. A Quina teve 101 ganhadores e cada um recebe R$ 30.374. Os 7.223 jogadores da quadra que acertaram 4 números,
eles receberão um prêmio de R$ 606 individualmente. A arrecadação total do último teste somou R$ 53.208.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica ou pela internet, no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Olha, os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Este é o horário mais usual. Agora temos notas de falecimento, gente. 2 famosos que faleceram nos últimos dias. Famosos, pessoas que fazem parte do mundo cultural. Caniço, baixista dos Raimundos, morre aos 57 anos. Caniço, baixista dos Raimundos, dessa banda conhecidíssima, morreu na tarde de segunda-feira, dia 13 de março de 2023, aos 57 anos. Jovem ainda, né? Antes de completar a terceira idade, né? Puxa vida, o músico teve um mal súbito e durante o episódio teria desmaiado e sofrido uma lesão na cabeça. A notícia da morte foi confirmada pelos filhos em seus perfis no Instagram. A filha foi quem avisou nas redes sociais que o pai estava a caminho do hospital. Pouco depois, ela deixou uma mensagem informando que ele não havia resistido. Integrante da banda Os Raimundos, desde a formação do grupo em 1987, Caniço esteve fora do grupo apenas por um breve período entre 2002 e 2007, quando chegou a tocar com o Rodox, banda do ex-vocalista Rodolfo Abrantes. Temos mais aqui outro famoso que faleceu, é o ator Antônio Pedro. A Fundação Nacional de Artes, Funarte, se despediu do diretor, roteirista, produtor, humorista e ator Antônio Pedro no domingo, dia 12 de março de 2023, no Rio de Janeiro, capital fluminense. O artista tinha 82 anos e faleceu de insuficiência renal e cardíaca. Cardíaca, é isso mesmo? Insuficiência renal e cardíaca. Ele nasceu no dia 11 de novembro de 1940, na capital fluminense. Nome completo, Antônio Pedro Borges de Oliveira. Iniciou sua carreira na década de 1960, fez cursos e especializações fora do Brasil e atuou em dezenas de filmes, peças e obras de televisão. O artista estreou na antiga TV Tupi, em 1969, em Superplá. Participou de várias novelas, humorísticos, infantis e séries. No cinema participou de produções como Gabriela Cravo e Canela, 1983, Dias Melhores Virão, 1989, O Que É Isso, Companheiro, 1997. O filme infantil DPA 2, 2018 e a comédia Meu Passado Me Condena 2, 2015 estão catalogados como suas últimas atuações na área. Antônio Pedro também participou do cenário político fluminense como diretor de teatros da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, Funarge, e foi secretário municipal de Cultura do Rio também, é isso? O ator deixa sua companheira Andréia Borda d'Água e 3 filhos, Alice Borges, Ana Baird e Fábio Borges. Informação do site da Funarte. Nossos sentimentos por esses 2 falecimentos, né? Futebol agora, vamos falar de futebol? Timão eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista. Eu vi o jogo pela Record TV em Vila Velha. Eu estava lá na casa de minha segunda mãe e vi o jogo na televisão. Corinthians e Ituano ficaram no empate de 1-1 no tempo normal em jogo do Paulistão 2023. No estádio Neoquímica Itaquera, né, no domingo, dia 12 de março de 2023. A decisão da partida foi para as penalidades máximas, a fim de definir quem iria para as semifinais. Nas cobranças, o clube de Itu eliminou o Timão por 7-6. O jogo foi transmitido pela Record TV. Agora, pelo que eu vi nos comentários da Record TV, cabe aos corintianos pensar no Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores daqui para frente, né?
O Palmeiras, por sua vez, está nas semifinais da competição paulista. O Verdão venceu no último sábado o seu compromisso. Foi diante do São Bernardo, jogo no Allianz Parque. O Palmeiras venceu por 1-0 e terá pela frente, então, agora o Ituano. No Campeonato do Rio de Janeiro, um outro grande que perdeu depois do Fluminense, outro clube grande que perdeu depois do Corinthians, né? Outro clube grande que também foi derrotado é o Fluminense, jogando no domingo, dia 12 de março, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda. O tricolor carioca perdeu para o time do Volta Redonda, hein? Por 2-1. O tricolor precisará vencer por um gol de diferença no jogo de volta, pois ficou em desvantagem nessa reta final do certame do Rio de Janeiro, hein? Pois é, gente. Fluminense perdeu seu compromisso e também temos o Corinthians, que perdeu. Só que o Corinthians foi eliminado. O Fluminense ainda tem outra partida. Vamos às celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana em Colatina, Paróquia Central. É a paróquia da região central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vejamos a programação para esta terça-feira, 14 de março de 2023. Às 19 horas haverá missa presidida pelo Frei Pedro, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, já que os padres da paróquia, da Diocese de Colatina, estão participando de um retiro. Então, Frei Pedro preside a missa desta terça-feira. Dia 15, quarta-feira, às 19 horas, também a missa será presidida pelo Frei Pedro, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Então, quarta-feira, 15 de março de 2023, missa na Catedral de Colatina, presidida pelo Frei Pedro. Temos aqui também dia 16 de março, quinta-feira, 19 horas. A missa terá outro presidente, Frei Luiz, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Dia 17 de março, sexta-feira, ao meio-dia, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, missa presidida pelo Frei Pedro. Às 15 horas haverá a celebração da Via Sacra, também na Catedral Colatinense. 19 horas de sexta-feira, haverá a missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. E no mesmo horário, 19 horas, missa presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Santa Luzia, que corresponde ao bairro Alto Vila Nova. Bem, você pode obter mais informações comparecendo à Secretaria Paroquial, que funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, de terça a sexta das 8 às 11 e das 13 às 18, no sábado das 8 às 12 horas. Telefones para mais informações, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Paróquia Santa Clara, Paróquia dos Franciscanos em Colatina, Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas. Atenção para os telefones, 0 operadora 27 99934 5155, 3722 6249 e 3721 0864. Diariamente, às 7 horas, de segunda a sábado, tem missa no Mosteiro das Irmãs Clarissas, hein? E no domingo, às 8 horas. Agora, para saber o horário de missa na Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, temos o telefone 99507 2251. E você que está em Vila Velha, quer saber de informações do Santuário Divino Espírito Santo na região central? Telefones 0 operadora 27 99985 3558 é o WhatsApp, e o fixo 3329 1266.
Agora vamos falar de emprego, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine de Colatina, divulgou na quinta-feira, dia 2 de março, 96 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. Se você quiser ligar, o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O Cine intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos empregados, né, nos trabalhadores, nos operários. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Sobre concurso, Marinha Militar abre concurso para sargento músico. Para quem tem talento musical e sonha em servir na Marinha do Brasil, há uma oportunidade de ingresso na Força. Estão abertas até o dia 30 de março de 2023 as inscrições para o concurso de sargento músico do Corpo de Fuzileiros Navais. A seleção oferece 19 vagas para diversos naipes, como clarinete alto em MIB, deve ser MIB bemol, não sei, flautinha em dó, requinta, teclado, entre outros, para participar do concurso público de admissão ao curso de formação de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais de 2024, é necessário alguns requisitos, ou são necessários, né? Alguns requisitos, como ter entre 18 e menos de 25 anos em 30 de junho de 2024, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, por exemplo. Como parte do certame, os candidatos passarão por etapas como exame de escolaridade, prova prática de música, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Para mais informações, acesse www.inscricão.marinha.mil.br. Vai lá. Eu deixo a notícia completa no meu resumo de notícias do dia 8/03/2023 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Filmes normais, enfim. Olha, eu consegui ver 2 filmes que me parecem que não estão contaminados pela esquerdofrenia que toma conta do mundo, né? Porque é picardia a gente ver filmes que ficam passando só ideias para contaminar a sua cabeça. É verdade. A gente trabalha para encardir, para ter nossos aparelhos em casa, nossos equipamentos eletrônicos, e depois vai ver alguma comédia, algum drama, e está cheia ali, aquela obra cheia de ideias da nova era. É difícil, não é? Pois é, e graças a Deus eu vi o filme Uma Pitada de Sorte, de 2018, estrelado por Fabiana Carla e outros bons e sóbrios atores. Foi legal ver a protagonista no melodrama como chefe de restaurante, numa película sem palavrões e sem insinuações de sexo o tempo todo, ainda que com um certo estereótipo da mocinha gordinha sofrida do subúrbio. Assisti também o filme internacional Não o Tipo de Cinderela, de 2018, em que houve uma leveza e simplicidade no roteiro, sem ideologias feministas ou homoafetivas, que são muito comuns nos dias de hoje nas obras artísticas. A trama da mocinha com 2 pretendentes normais, amigos e não canalhas, surpreendeu. A qualquer momento eu pensava que o drama descambasse para uma desconstrução dos bons rapazes, transformando-os, por exemplo, em cafajestes. O que os filmes progressistas esquerdistas sempre fazem. Só me recordo de ter visto algo leve assim
anos atrás. E se não me engano, o filme estrelado por Tony Ramos, Se Eu Fosse Você, 1 e 2. Eu acho que foram os dois filmes mais leves que eu vi nessa era aí de muito esquerdofrenismo, de muita doença da esquerda na mídia. Então, recomendo. Agora, outra coisa que eu queria falar sobre um elogio que eu quero passar aqui para a atriz Miriam Rios. Gostei da entrevista da atriz Miriam Rios num canal do YouTube. Destaco aqui a sua catolicidade, sua fé em Cristo Jesus e a salvação eterna que ela tem como meta. A minha meta também é a salvação eterna, Miriam. Ela também confirmou na entrevista o que eu já percebia nas novelas do SBT escritas por Dona Iris Abravanel, ou seja, a existência de um ambiente muito familiar e espiritual, até mesmo fora das gravações. Olha que coisa boa trabalhar numa empresa assim. Parabéns à atriz Miriam Rios, que falou também do tempo em que viveu com o cantor e compositor Roberto Carlos, confirmando a fé do artista ao dizer que ele assiste à missa dominical em qualquer lugar do mundo para onde viaja. Olha que coisa boa, né? É um católico de raiz, um católico verdadeiro, né? Não só de aparência. Parabéns a Miriam Rios, parabéns ao Roberto Carlos e parabéns à Dona Iris Abravanel e ao Silvio Santos, que é o dono do canal de televisão onde passam novelas familiares. Queimadas! Olha, gente, desmatamento recorde na Amazônia agora no mês de fevereiro de 2023. O endereço telemático Revista Oeste publicou no dia 3 de março que dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, informam que 291 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia legal no mês de fevereiro do ano corrente. Trata-se do maior alerta de desmatamento registrado para o mês da série histórica, iniciada em 2015, segundo os dados. O site diz que, na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento das áreas desmatadas foi de quase 50%. Olha aí. E tem a volta também das invasões de terras. É outro problema que preocupa a nação brasileira, mas infelizmente ainda tem muita gente que apoia isso, né? Muitas invasões de terras pelo MST têm sido registradas na atual gestão federal petista. São atos irregulares que haviam sido reduzidos no governo do presidente Jair Bolsonaro. Na Bahia, a justiça tem determinado a saída dos invasores. Numa propriedade rural de Minas Gerais, os próprios moradores impediram a invasão. Alerta de militar sobre gestão federal petista. O endereço telemático Revista Oeste publicou, numa coluna escrita por Christian Costa, trechos de um artigo do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, crítico ao governo petista atual. O militar diz que a gestão que aí está quer submeter o Brasil a organismos internacionais. Vou abrir aspas aqui para as palavras do general. Diz ele: o país tem um presidente sem noção de pátria, que negocia soberania em troca do aplauso da comunidade global sem perceber seu papel de fantoche para sacrificar interesses de potências estrangeiras e de atores do globalismo apátrida. Fecho aspas. Palavras do oficial da reserva e seu escrito contra o chefe aí desse sistema petista de gestão federal.
Ele lembra sobre os interesses dos Estados Unidos e da Europa nos recursos naturais do Brasil. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Anos de idade, 72 anos de vida católica. Olha que bonita informação. O irmão marista Antônio Gava, de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, completou em 2022 90 anos de idade e 72 anos de vida religiosa. Uma pequena lembrança com fotografias e dizeres foi distribuída na oração do Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Esta lembrança traz a seguinte inscrição, uma passagem bíblica, João 19, versículos do 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquele dia e daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Olha o impresso sobre esta passagem natalícia de 72 anos de idade e dos, aliás, 72 anos de vida católica e 90 anos de idade. O impresso destaca ainda: irmão Gava demonstra uma vida dedicada a servir. O registro é da província marista Brasil Centro-Norte. Agora, comentário ou opinião. Vamos passar para vocês nossas opiniões dentro do que permite a Constituição brasileira. Comentário ou opinião sobre ativismo judicial. Será que mudará alguma coisa sobre o ativismo político-judicial do Brasil? Olha, eu infelizmente não vejo luz no fim do túnel. O que se observam são casos em que sentenciador fala mal do chefe do Poder Executivo, que comemora sua derrota eleitoral, que age com tirania fora dos limites constitucionais, causando medo, determinando prisões, multas, desmonetizações de canais na web, que impede posse de integrante do Executivo Federal, que manda prender sem os devidos processos legais habituais, que manda Legislativo Federal instalar a CPI, ao invés de respeitar a sua autonomia, que decide até em nome de Legislativo Municipal, anulando as votações de vereadores, que ignora condenações por corrupção em 3 instâncias e anula tudo. Meu Deus do céu, para que existem legislativos? Para que existem executivos? Para que juízes concursados em várias instâncias? Decisão deles não vale nada. Não sei aonde vamos parar. Rezemos pelo nosso Brasil. Só Deus na causa. Reflexão. Temos mais uma reflexão aqui.
Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente influenciará o mundo para o bem. É uma paráfrase de pregação do pastor Augustus Nicodemos, que eu peço licença para transmitir aqui. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente você será alguém que influencia, mas será influenciado. Examine-se à luz da palavra de Deus. Você será de fato uma influência no meio desse mundo perdido, no meio dos caldeus que nos cercam? Ou deixará que eles mudem quem você é e o transformem num deles? É uma pergunta. Eles querem mudar até o seu sexo, com a ideologia de gênero. Eles estão dizendo assim: você pode ser outra coisa se você quiser. Você não é um homem. Você não é mulher. Você pode ser o que você escolher. Até recentemente havia 16 combinações possíveis sobre o que você pode escolher ser. Eles querem mudar até o seu gênero, não é só o seu nome e sua religião, não, mas até a sua identificação. Aquilo que faz você ser o que você é. Essa doutrinação está na universidade, nas escolas, na mídia perversa, a mídia que só se interessa por dinheiro, está nos filmes. Um filme premiado, A Forma da Água, é a defesa do bestialismo, o amor entre as espécies, e as pessoas absorvem, gostam e nem percebem o que está acontecendo por detrás. Ou seja, toda essa doutrinação. Eles querem mudar você. Quem você é. O seu Deus, a sua fé, o seu nome e até aquilo que é mais fundamental na personalidade, o seu sexo. Será que as pessoas não percebem isso, não, gente? É triste ver os jovens caminhando nessa direção e eles não percebem isso, pelo menos é o que parece. O livro de Daniel, do profeta Daniel, nos mostra que é possível dizer não ao mundo, às coisas mundanas. Se você crer que Deus está no controle, que Ele é o Senhor, você pode dizer não ao mundo. Você pode resolver que vai se manter limpo, que não vai se contaminar. E Deus lhe dará graças, abrirá portas, o abençoará. Claro que haverá oposição, mas Deus cumprirá em você o propósito dele. Você vai ser testemunha dele lá no coração da Babilônia da vida, como Daniel foi, do início ao fim, enfrentando o exílio. Evangelização, juízo final. Eu acho importante a gente falar sobre evangelização e sobre juízo final, porque evangelização, juízo final, informações úteis para você sobre a vida eterna. Primeiro, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Segundo, Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, reservando-os para o juízo. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Terceiro, os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem agido mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, versículo 29. Quarto, dai ações de graças, porque, como bem sabeis, nem o dado à prostituição, nem o impuro, nem o avarento, que é um idólatra, participarão da herança do reino de Cristo e de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Quinto ponto,
Ou não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos enganeis, nem os prostitutos, nem os adoradores de ídolos, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem tampouco os beberrões, os injuriadores e salteadores terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Sexto item, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é um assassino, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente dentro de si. 1 João, capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Sétimo ponto para a reflexão. Elas, nações sediadas e seduzidas em Satanás. Elas, essas nações seduzidas por Satanás, se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e as devorou. E o diabo que as seduzira foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já se encontravam. E eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículos do 9 ao 10. Algumas reflexões curtas. Não devemos procrastinar as nossas boas ações. Não devemos deixar para depois. Então, não procrastine. Isso é ruim. Procrastinar é ruim. Se tem que fazer, faça já. Falar nisso, para fazer parte de 1%, você precisa fazer o que 99% não fazem. É preciso colocar a mão na massa. Para fazer parte de 1%, você precisa fazer o que 99% não fazem. Comentário assertivo agora. Num período de observação do mundo, eu percebi a irresponsabilidade de muitos de nossos conterrâneos. Numa época eleitoral, havia um membro de uma família que agia inconsequentemente. O observador via aquela atitude grotesca e pensava, mas os outros parentes devem ser equilibrados e sensatos. Tempos depois, no entanto, o observador viu outro e mais outro familiar do inconsequente, todos igualmente aloprados. Minha nossa! Até mesmo o mais velho, que teoricamente deveria ser o exemplo por ser o primogênito. Que triste ver o desequilíbrio em toda a família. É um mal enraizado dentro do próprio lar. Que Deus ajude esses indivíduos a conquistar a sobriedade, a temperança, pois assim sucede em muitos grupos sociais. Vemos pessoas sem qualquer responsabilidade pelo seu país. São verdadeiros apátridas. Pessoas que não têm pátria e pelo jeito não têm família também. Agora vamos falar sobre vida eterna. Apocalipse 22, versículo 12. Eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21, versículo 5. Eu estou fazendo novas todas as coisas.
arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, para serem apagados, perdoados os vossos pecados. O juízo final será para acabar com a morte, a dor e o sofrimento e confirmar o destino dos maus. Isso está em Marcos. Aliás, está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Em Marcos, capítulo 13, versículos 24 ao 27, está o seguinte trecho: o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, não brilhará. Os astros e estrelas cairão e os céus serão abalados. Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, de todos os cantos do mundo. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedi a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.